Muito bem, continuando aqui o vestibular de medicina da UNP, prova de 2016.2. A gente tem aqui a questão 42 que fala sobre classificação dos movimentos, né? Fala dos movimentos em si. Ao se observarem movimentos diariamente, percebe-se que em geral as velocidades não permanecem constantes. Realmente você achar um movimento uniforme, né? Você pegar aqui ó, um movimento uniforme para encontrar ele na natureza é bem difícil. Ou seja, a gente encontrar um carro, um avião, um animal que consiga se deslocar com velocidade constante é complicado. Então, eu posso apontar para vocês aqui o fenômeno, por exemplo, da luz, né, as ondas eletromagnéticas. No vácuo, por exemplo, elas têm velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, um valor constante. A velocidade do som também é constante no meio, por exemplo, no ar, né, aproximadamente 340 metros por segundo. Mas realmente você encontrar um movimento uniforme na natureza é um pouco complicado, né? Então vamos lá analisar as questões. Letra A. Um móvel pode inverter o sentido do seu movimento quando sua aceleração for constante e positiva. Então, ó, se a aceleração é constante, trata-se de um movimento uniformemente variável, né? E positiva desde que o móvel esteja desenvolvendo um movimento progressivo e acelerado. Para resolver isso aqui, a gente vai preencher essa tabela. A gente vai preencher essa tabelinha aqui. A gente vai aprender a classificar todos os movimentos uniformemente variados. Vamos lá. Estou dando aqui 4 situações, né? Eu tenho 2 movimentos progressivos e 2 movimentos retrógrados. Primeiro a gente vai classificar o que é progressivo e o que é retrógrado. O movimento progressivo é aquele cujo deslocamento, né, é no sentido crescente da trajetória. Veja essa reta aqui que a gente colocou. Essa reta aqui, ó, o móvel está se deslocando com uma velocidade e aumenta o módulo dessa velocidade, né, como está indicado aqui, ó, ele passa de 2 metros por segundo para 6 metros por segundo, no intervalo de 0 até 2 segundos. Primeira coisa que você tem que saber, o movimento ele é progressivo porque a velocidade é positiva, porque o deslocamento acontece no sentido crescente da trajetória. Se você for calcular aqui o ΔS, ó, sempre vai dar positivo. E se você calcular a velocidade média, por exemplo, também vai dar positivo. Então, ó, toda a velocidade é positiva, na verdade já coloquei aqui já prontinho, né? Se deslocou no sentido crescente da trajetória, velocidade positiva. Vamos calcular a aceleração? A aceleração que é dada pela razão ΔV sobre ΔT, aqui eu tenho V2 menos V1, quem é a velocidade V2? Ó? Ele sai de 2 para 6 no intervalo de tempo de 2 segundos. Então, quanto é que vai ser a velocidade aqui? Ou, perdão, a aceleração? 2 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, velocidade positiva e a aceleração também deu positivo. Beleza? Aqui a gente também vai ter um movimento progressivo. O móvel se desloca no sentido crescente da trajetória. Todas as posições aqui crescem da esquerda para a direita. Só que agora, ó, a velocidade dele, o módulo da velocidade vai passar de 6 para 2. E é o que vai caracterizar ele como sendo retardado. Aqui a gente teve o quê? Porque a gente teve um movimento acelerado. O módulo da velocidade aumentou. E aqui o módulo da velocidade vai o quê? Diminuir. Portanto, a gente tem uma velocidade positiva, né? A velocidade aí independe da aceleração. A velocidade nesses trechos aqui é só você analisar para onde a bolinha está se deslocando, por exemplo. Então você vai perceber o seguinte, ó, calculando a aceleração, ó, V final, que é 2, menos V inicial, que é 6, dividido pelo intervalo de tempo. Percebam que eu coloquei os mesmos valores para facilitar o cálculo. Isso aqui vai dar menos 4 dividido por 2, que vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Olha só que interessante, e a aceleração deu o quê? Negativa. Beleza? Continuando. Ó. Agora eu tenho um movimento retrógrado. Veja que um instante de tempo zero começa aqui. Ó. Então, isso implica que a bolinha, ó, ela está vindo agora da direita para a esquerda, indo no sentido contrário. Ó. Veja que a setinha indica que as posições crescem da esquerda para a direita. Então, agora eu tenho uma velocidade inicial de menos 2, né, indicando já a trajetória no sentido retrógrado, portanto, velocidade ela é negativa. Né? O fato, mais uma vez falando, o fato da velocidade ser positiva ou negativa é se o corpo se deslocou no sentido crescente da trajetória, velocidade positiva. Se andou no sentido decrescente,
eu tenho um movimento retrógrado. Progressivo, andou para a direita, retrógrado, andou para a esquerda aí nessa reta, nesse eixo orientado. Ok? Como é que a gente vai calcular a aceleração? V2 vai ser menos 6, menos V1, que é menos 2. Tudo isso dividido por 2. Os módulos das velocidades são os mesmos, tá certo? Eu tenho um movimento acelerado aqui, ó. Eu tenho um movimento, apesar de numericamente, né, o número menos 2, ele é maior que menos 6. Só que o que caracteriza um movimento ser acelerado são os módulos das velocidades. Então ele está aumentando aqui, ele está pisando no acelerador. Se eu estou saindo de menos 2 para menos 6, aí você pode estar dizendo assim, poxa, mas o número não está diminuindo. Mas o que caracteriza aí o movimento ser acelerado é o módulo do número. Então 2 é menor que 6. Então está havendo um aumento de velocidade. Portanto, o movimento ele é acelerado. Certo? Então, ó, menos com menos aqui vai dar mais. Menos 6 com mais 2 vai dar menos 4. Que dividido por 2 vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Essa tabelinha é um pouquinho cansativa, mas você não vai esquecer mais nunca esse assunto. Certo? Então, veja que a aceleração deu negativa. A aceleração deu negativa. Vamos lá. Mais um movimento retrógrado, instante de tempo zero aqui, inicial, implica que ele está andando para esquerda. Eu agora fiz os vetores desproporcionais, né? Na verdade, esse vetor aqui é maior, que ele representa o vetor velocidade. Aqui, ó. E ele vai diminuir, porque eu tenho um movimento retardado. Veja que agora o módulo da velocidade, ele passa de menos 6 para menos 2. Você vai ter uma diminuição, mais uma vez, você pergunta, não, mas o número menos 2, ele é maior que o número menos 6, mas eu não estou atrás do valor numérico aqui. Eu não estou analisando o número inteiro, eu estou analisando o módulo, né? Não estou analisando a questão do sinal. Então, mais 6, né? O módulo, né? No caso de menos 6, 6 é maior do que 2. 6, o módulo de menos 6 aqui é maior do que o módulo de menos 2. Portanto, há uma diminuição de velocidade, há uma frenagem aqui. Então, ó, velocidade é negativa e a aceleração, mais uma vez, eu vou calcular. Ó, menos 2, menos 6, dividido por 2. Isso aqui vai dar mais 2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a aceleração ela é positiva. Vamos fechar a conta aqui? Fechar a conta e passar a régua. Vamos lá. Primeira coisa. Se o móvel andou no sentido crescente da trajetória, o movimento ele é progressivo, independente de ser acelerado ou não. Andou no sentido decrescente da trajetória, o movimento ele é retrógrado, tá certo? Pode ser até uniforme. O que caracteriza ele ser acelerado, né, ou retardado é o aumento ou diminuição do módulo da velocidade. Passou de 2 para 6, aumentou, acelerado. Passou de 6 para 2, diminuiu. Passou do módulo de menos 2, que é 2, para menos 6, aumentou. E por aí vai. Então, para a gente fechar isso aqui, para a gente fechar essa classificação, ver como é simples. No final das contas, na hora da prova, na hora do concurso, você também não vai ter que fazer essa tabela. Basta você lembrar o seguinte, ó. Velocidade positiva, aceleração positiva. Velocidade positiva, aceleração negativa. Velocidade negativa, aceleração negativa. Velocidade negativa e aceleração positiva. Olha só que interessante, ó. Mais e menos menos. Ou seja, quando os dois sinais, ou os dois forem positivos, ou os dois forem negativos, eu tenho um movimento acelerado. Quando eu tenho um sinal positivo e um sinal negativo, ou seja, a velocidade e a aceleração alternando os sinais, eu tenho um movimento retardado. Eu tenho aqui, ó, um movimento retardado. Beleza? Vamos lá. Vamos tentar responder aqui a letra A, né? Foi muita informação, aproveitei para colocar essas informações, mas vamos lá, vamos fechar essa conta aqui. A letra A, é possível um móvel inverter o sentido, né, se ele tem aceleração constante, desde que ele tenha um movimento progressivo e acelerado? O que é que você acha? Olha só o movimento progressivo e acelerado, ó, progressivo e acelerado, ó, velocidade e aceleração são os dois positivos. Não vai haver inversão no sentido, porque a velocidade ela só cresce. Ela vai aumentando aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, vai até o infinito. Só vai haver inversão de movimento, só vai haver inversão do sentido da velocidade se você tiver inicialmente um movimento retardado.
Qual é o caso clássico para isso, né? O lançamento vertical para cima. Você pega uma bolinha aqui, ela tem velocidade inicial, ela está sujeita ao campo gravitacional. Essa bolinha ela tem um movimento retardado, né? Ela vai subindo, retardado, ela vai diminuindo o módulo da velocidade até parar. A velocidade final aqui é zero. Aí ela inverte o sentido e cai novamente. Então a letra A ela é falsa. Por quê? Não é possível, preste atenção, não é possível você ter um movimento progressivo e acelerado, ou acelerado, como quiser imaginar, tá certo? Se você tem aqui, no caso, V positivo, né, ou A positivo, como ele está falando aqui, você não vai ter inversão no sentido da velocidade. Olha aí, ó. Aceleração positiva e movimento progressivo. Então, não haverá inversão. Letra B. No movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração é variável? De jeito nenhum. A letra B aí, ó, o que caracteriza um movimento ser uniformemente variado, o M ou V, é justamente que a aceleração ela é constante. A aceleração é constante. Então, você pega aqui ó, um móvel, sei lá, você coloca aqui, deixa eu tentar desenhar, vou ser um pouquinho estendido aqui, deslocamento nesse sentido. Imagine aqui a velocidade V1, 2 metros por segundo, velocidade V2, 4 metros por segundo, velocidade V3, 6 metros por segundo e velocidade V4, horrível isso aqui, né? Peraí. Muito bem, dei um pause aí e ajeitei tudo para ficar mais rápido. Então veja só veja só essa movimentação aqui dessa bolinha, né, desse corpo. Você tem aqui um corpo que varia de 2 em 2 metros por segundo, ó, a cada segundo que passa. Veja se eu calcular a aceleração para qualquer intervalo de tempo. Vamos pegar aqui o intervalo geral, do começo ao fim. Velocidade final menos velocidade inicial dividido por 3. Ó, 6 dividido por 3 vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos pegar agora, por exemplo, esse intervalo aqui. Ó. A aceleração vai ser o quê? Ó? Final menos inicial dividido por 2 menos 1. Isso aqui também vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Aí você quer fazer mais uma para fechar a conta aqui. Você pega aqui de t igual a 1 segundo até 3 segundos. Então, calculando a aceleração, vai dar o quê? 8 menos 4 dividido por 3 menos 1. Né? Aqui vai dar 4 dividido por 2. Também os 2 metros por segundo ao quadrado. Então, todo o caminho dá na venda aqui. Ó. Qualquer intervalo que você pegar, a aceleração ó, sempre deu o quê? O mesmo valor. Ó. Aceleração aqui deu 2, aceleração aqui deu 2, aceleração aqui deu 2. Então, qual a característica principal do movimento uniformemente variado? A aceleração ela é constante. Olha aí, letra C. Um móvel pode inverter o sentido do movimento quando sua aceleração for constante e positiva, desde que o móvel esteja desenvolvendo um movimento retrógrado e retardado inicialmente. Então vamos ver aqui. Ó. É possível que ele inverta o sentido? Primeira coisa, para inverter o sentido, você tem que saber o seguinte, tem que lembrar que só pode acontecer isso se ele realmente, inicialmente, for retardado. Né? Aí ele diz aqui, ó, aceleração ser constante e positiva. Quais são os casos que a aceleração são constantes e positivas? Olha aqui, ó. A gente tem aqui esse caso 1 aqui, ó. Tá vendo? O movimento ele é acelerado, progressivo, e a aceleração também é positiva nesse último caso aqui. Veja que interessante, o movimento ele realmente é retrógrado, a velocidade dele é negativa, a aceleração deu positiva e, portanto, a resposta é a letra C. Né? Se encaixa perfeitamente. Ó. Esse móvel aqui ele vai inverter, ele pode inverter o sentido do movimento, né? A expressão, a função horária, aquela equaçãozinha que a gente já viu aqui em outra questão, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado, essa equação aqui, ela rege um movimento, né, onde há inversão no sentido da velocidade. Se você observar o gráfico dessa função, se a gente pegar o gráfico dessa função aqui, ó, olha só, eu tenho uma função do segundo grau,
Está aqui minha função do segundo grau, certo? Toda função, olha, S aqui em função de t, ó. Toda função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Esse gráfico vai ter, ó, concavidade voltada para cima se a aceleração for positiva, e ele vai ter concavidade voltada para baixo se a aceleração for negativa. Só que aí, ó, se a gente analisar aqui o ponto de inflexão dessa curva, você vai perceber o seguinte, ó, imagine, o tempo está passando, né? O tempo sempre vai andar para a direita aqui. Olha só, o tempo está passando e o que é que está acontecendo com as posições? As posições estão o quê? Aumentando. De repente ele chega nesse ponto aqui e as posições passam a decair. Isso implica o quê? A partir desse ponto aqui, que é o vértice da parábola, houve uma inversão no sentido da velocidade. Então perceba que a própria função, ela prevê esse tipo de movimento, né? Você só vai ter a inversão, como na letra anterior, a gente só vai ter a inversão do movimento se o movimento inicialmente for retardado. E aqui ele é, ó. As posições estão aumentando, porém a velocidade está diminuindo. Se a gente for observar um movimento que já é acelerado no início, então o gráfico, por exemplo, pode ser esse aqui, ó. Aqui não há inversão do sentido da velocidade. Então, ó, o tempo está passando e as posições só crescem, né? Essa curva aqui, ela vai sempre abrindo aqui e o tempo vai aumentando e a posição vai crescendo. Beleza? Bora analisar a letra D. Um móvel pode inverter o sentido do seu movimento quando sua aceleração for constante e positiva, desde que o móvel esteja desenvolvendo um movimento progressivo e retardado. Então, para isso a gente vai consultar a tabelinha, né? Vamos ver aqui, ó. Ele diz a aceleração constante e positiva, desde que o móvel seja o quê? Progressivo e retardado. Vamos ver aqui na tabelinha que a gente mesmo construiu. Movimento progressivo e retardado. Olha lá. Movimento progressivo e retardado. Se você observar, ó, velocidade é positiva e a aceleração é negativa. O que é que vai acontecer? A questão aqui está errada porque ele diz que a aceleração ela é positiva. Então, resposta letra C da questão 42.